Paz, Senhor, quero chamar você que está em casa aí, pegar a sua Bíblia para nos acompanhar nessa manhã. A nossa lição de número 3, nossa revista da CPAD, a Igreja Eleita. Hoje a nossa lição é eleição e predestinação. Então, já convido você a pegar a sua Bíblia, se não tiver revista. Você vai abrir lá na carta de Paulo aos Efésios. Então, essa revista da CPAD, do nosso segundo trimestre, vai tratar sobre a carta de Paulo aos Efésios e é sobre a Igreja Eleita, amém? Tá, 18. Passou 18 minutos, 16, né? Até eleição e predestinação. Amém? Vamos começar com oração. Essa manhã. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, nesse momento, pedimos a tua permissão para entrar, Senhor, no trono da tua graça, Senhor Jesus, através dessa oração. Tu venha, Senhor, abençoar, Senhor Jesus, por tudo. Todas as pessoas que estão nesse momento, Senhor, nessa live. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso, pela manhã maravilhosa, Senhor, por ter nos dado uma noite de paz, de bênção, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço por cada família que está nos assistindo nesta manhã. Tu venha, Senhor, abrir nossa mente para aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Venha nos dar sabedoria dos céus. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos acompanhar nessa manhã, durante esse ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando. Amém e amém. Aleluia. Lição de número 3, eleição e predestinação. Glória a Deus. O nosso textual se encontra em Efésios, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele com amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Segundo a sua presciência. Vamos tratar esse assunto sobre a presciência de Deus. Essa é a nossa verdade prática, amém? Aleluia. Nós temos nosso objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, aí está a presciência, soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos. Primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Glória a Deus, aleluia. A nossa introdução começa assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Só colocando aqui que a nossa revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, então tudo que nós vamos falar aqui é de acordo com a visão assembleiana, da Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus, uma igreja evangélica.
Então, está de acordo com a CPAD. Então, a nossa visão aqui, da nossa lição, todas as lições que nós temos tratado aqui, tem uma visão assembleiana, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso primeiro tópico diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, só colocando aqui que lá em Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 8, nós vemos aí o plano da salvação. Esse plano de salvação fala lá que do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós sabemos que Deus planejou, a salvação foi bem antes da queda do homem, bem antes da fundação do mundo. Deus é maravilhoso. Ele, pela sua presciência, tudo, ele já sabia de antemão o que poderia acontecer com o ser humano. Ele já sabia da queda do homem, porque ele é Deus. Ele tem, e na sua presciência ele já sabia de tudo. Então ele planejou o quê? A salvação do ser humano por meio do Cordeiro, por meio de Jesus Cristo. E com certeza ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação de Deus foi bem antes da fundação do mundo. Por isso que a eleição dos seus escolhidos foi bem antes da fundação do mundo. Então Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que ele elegeu de antemão. Primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Vamos ver 3 aspectos dessa escolha dos eleitos. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Foi Jesus que nos escolheu. A Bíblia fala lá em João que diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para que desse fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Jesus que nos escolheu. Não foi eu que escolhi Jesus, não foi você que escolheu Jesus, mas foi Ele que escolheu você primeiro. Aleluia. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Aleluia. Terceiro aspecto, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A finalidade de nos eleger, de nos escolher, era essa, sempre foi esse, que nós fomos santos e irrepreensíveis. Quem são os santos? A igreja de Deus. O Senhor já tinha um plano da igreja dele antes da fundação do mundo. Quando ele fala santos, essa palavra santos quer dizer os santos, ou seja, a igreja eleita. Glória a Deus. Lá em João, então você pode dizer, mas quem são esses eleitos? Lá, a resposta está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todos, não foi um, nem dois, nem só os judeus, mas para que todos, aquele que nele crê, não pereça. Então, o plano de salvação é para todos. Todos que crê no Senhor e o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Esse que escolher Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, vai ser os eleitos, que é o quê? Os santos, a igreja de Jesus. Amém? Estamos entendidos até aí? Segundo subtópico, fala das condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, como foi falado antes, lá em João 3,16. Então, a eleição ela é oferecida a todos. Só que cabe a mim e a você escolher Jesus, porque Ele já nos escolheu. O que está faltando o quê? A humanidade, os homens escolher Jesus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Até para você ser salvo, você tem que escolher, fazer essa escolha. Então, a eleição é para todos. Então, quando alguém pergunta assim, mas por que Deus nos salva? A eleição é para todos. Deus alcançou a todos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas
Só vai ser eleito aquele que escolher Jesus, porque ele já te escolheu. Ele já nos escolheu, aleluia. O terceiro subtópico diz vida santa e irrepreensível. Voltando só para o segundo subtópico, lá em João 3,16, como eu falei, fala que é para todos, né, a eleição, a salvação. E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que seria bom também falar aqui, enfatizar, no capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim, que Deus quer que todos, a vontade do Senhor é que todos se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Então, o plano de salvação não é só para um povinho, não é só para uma nação, mas é para todos. E nós vimos a prova disso lá em João 3,16 e em 1 Timóteo, que Deus quer que todos se salvem e chegam a pleno conhecimento da verdade. Amém? O terceiro subtópico é vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade de sermos, tem uma finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separado do pecado. Isso você pode confirmar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O adjetivo grego amônimos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Ou seja, santo, separado do pecado, irrepreensível, sem defeito. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, a finalidade de sermos eleitos é de ter uma vida santa e irrepreensível, como já foi falado nas outras lições. Nós somos santos porque o nosso Pai é santo. Eu devo ser santo porque o Espírito Santo que habita na minha vida e que habita na sua vida, ele é santo. Essa santidade não é que você não tem pecado, não quer dizer que você já está purificado de todo mal, mas não, quer dizer que você está separado do pecado, que você está lutando cada dia contra o pecado. Por isso que você é uma pessoa santa. Então, toda pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela já está em Cristo. Porque essa é a finalidade. Quem nos escolheu foi Cristo. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós sabemos que o mundo todo está passando por uma crise, estão em crise. Mas a igreja eleita, ela está em Cristo. É isso que nos dá a certeza de um mundo melhor, de um amanhã melhor, de um futuro melhor. A esperança de que Deus está no controle de todas as coisas e nós estamos em Cristo, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico. E eu vou ler só a síntese do primeiro. Calma aí, gente. Vamos para o nosso quarto subtópico. Ainda não é o nosso segundo tópico, amém? Nosso quarto e último subtópico, que é a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda, severas advertências contra a fornicação e impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, essa nova vida dos eleitos, quem nos proporciona é o próprio Espírito Santo. Porque o homem de si mesmo, ele não pode ser santo. Porque nós já estudamos que nós fomos gerados no pecado original, lá o pecado de Adão e Eva. Então, o único que pode nos limpar, nos purificar, que nós também já estudamos aqui, é o Espírito Santo de Deus. Então, essa nova vida dos eleitos
tem a ver com a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, aquela igreja que Jesus, quando vem buscar, ele quer uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, que são os santos do Senhor. E essa vida de santidade nós vamos adquirir a cada dia. A cada dia. É um processo contínuo. Não é algo que você aceita Jesus e pronto, já está santo. Mas é algo que você vai alcançando progressivamente. Aleluia. Nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito naquele glorioso dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? E esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aí sim, nós vamos adquirir a estatura de varão perfeito. Um corpo santo e glorioso. Amém? Glória a Deus. A nossa síntese do tópico 1 diz assim: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então, a nossa síntese é o quê? Quem nos elegeu foi o próprio Deus, como nós já vimos aqui, nós já lemos que Deus que nos escolheu primeiro, foi Ele que nos elegeu. Então, a eleição é uma escolha do próprio Deus. Cabe a nós também escolhermos o Senhor Jesus. E essa eleição, sendo uma iniciativa do próprio Deus, por meio de quem que Ele fez isso? Por meio da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus, que Ele nos alcançou sem mérito algum, não foi por nosso mérito. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, isso não é um dom nosso, é dom de Deus e não vem de obras. A Bíblia é bem clara quando ela fala que não vem de obras, quer dizer, não é por nenhum mérito humano que nós vamos alcançar a salvação. Não é por nenhum mérito. Mas não vem de obras para que ninguém venha se glorificar, venha se gloriar. Mas vem de Deus. Então é um dom de Deus. A salvação é um dom divino, não é mérito humano. Glória a Deus. Amém? Essa é a nossa síntese do nosso primeiro tópico. Vamos para o nosso segundo subtópico. O primeiro tópico era bem longo, tinha 4 subtópicos. Por isso que eu me equivoquei um pouco aqui. Vamos para o nosso segundo subtópico. Nós já vimos a parte da eleição, vamos ver agora a predestinação. O segundo tópico diz assim: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Primeiro subtópico, a predestinação. O termo grego prorizou, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a predestinação foi o que Deus determinou antes. Onde? Lá na eternidade, antes mesmo de eu e você viermos ao mundo. Desde a fundação do mundo, o Senhor já nos predestinou, ou seja, Ele determinou com antecipação. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus, certo? Em Cristo, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, a eleição nós vimos que é uma escolha feita por Deus aos filhos eleitos. E a predestinação é o propósito que Deus tem para aqueles que foram escolhidos. Então, a predestinação é algo que vai acontecer com o povo escolhido de Deus, ou seja, a igreja de Deus. Então, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, adiante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, nós vimos que a eleição é quando Deus escolhe os seus eleitos. E a predestinação é o propósito que Deus
tem com os escolhidos. Então, quem pode ser os escolhidos? Você pode ser o escolhido. Eu posso ser o escolhido. Basta nós querer, porque o Senhor já nos escolheu. O Senhor já nos escolheu. Antes da fundação do mundo, ele já tinha o quê? Um plano de salvação para a humanidade. Porque na sua presciência, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Porque o nosso Deus, nós já estudamos aqui, que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, ele conhece todas as coisas. Então ele já sabia que o plano de formar o ser humano ia ser frustrado, o homem ia cair, o homem ia pecar. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele já tinha preparado o seu filho, o cordeiro, para ser morto antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia de tudo o que ia acontecer até hoje, no nosso dia. Então, quando eu falo que Deus, eu falo, à luz da palavra de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar atemorizado com tudo que está acontecendo. Porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Não vai acontecer nada. A Bíblia diz que nos seus escolhidos ninguém pode tocar. O maligno não pode tocar em você. Porque você é um escolhido de Deus. Receba essa palavra de fé. Receba essa palavra de motivação para o seu coração. Uma palavra vindo da parte de Deus nessa manhã para a tua vida. Não fique com medo. Não tenha pânico. Entregue a sua ansiedade ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Vamos para o nosso segundo subtópico do tópico 2, que diz assim: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Então nós vimos que Paulo é o único. Você só vai encontrar essa palavra adoção lá no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, em Romanos, em Gálatas e Efésios. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito, né, é uma palavra bem nova, mas é uma palavra que está na Bíblia. Então, essa palavra beneplácito é segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. Amém? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e Romanos 8, 17. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus nos escolheu e nos adotou como filhos. Nos reconciliou através de Jesus Cristo, seu Filho. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente nós não tínhamos nenhum tipo de merecimento, porque a graça nos alcançou. A graça nada mais é do que o favor imerecido. Algo que eu não merecia, você não merecia, mas a graça nos alcançou. E essa graça que nos alcançou foi através de um preço, que não foi de graça, foi o preço do sangue do seu filho, lá na cruz do Calvário. Então, o preço foi alto e foi preço de sangue. Aleluia. Terceiro subtópico diz assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Lá em Gênesis 1, 26. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai.
isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Das promessas a Abraão. Então, nós somos herdeiros de Deus através da adoção. Porque a palavra de Deus diz que quando ele veio para o que eram os seus, e os seus, quem eram os seus? O povo judeu. Não recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos criatura? Não. De serem feitos o quê? Filhos de Deus. Antes éramos criatura. Lá no Evangelho de Marcos, quando tem a grande comissão, e diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quer dizer, antes de nós conhecermos a Jesus, antes de nós termos um encontro com o Senhor Jesus, nós somos somente criatura. Mas depois que nós recebemos o Senhor, cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de criatura, você passa a ser filho. Aleluia. Através de quem? Do sacrifício de Jesus. Então, em Cristo, o Senhor Deus nos reconciliou através do sacrifício de Jesus. Antes não tinham direito a nada. Hoje nós temos direito às bênçãos de Deus, às bênçãos divinas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Então, a predestinação é para quem? Para os eleitos de Deus. Deus já nos predestinou, quem é a igreja, os eleitos, a serem filhos por adoção, através de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho, que nos reconciliou com o Pai. Então, a predestinação é um propósito de Deus para com os eleitos, para conosco, para com a igreja de Deus. Amém? Entendido até aí? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, nós já estudamos o que é uma eleição. E nós já estudamos o que é predestinação. Eleição é uma escolha antecipada de Deus. Deus nos escolheu, nós somos eleitos. E a predestinação é o propósito de Deus com os eleitos. Amém? Então vamos para o nosso primeiro subtópico, que diz assim: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se em seus maus caminhos. Então, não existe a predestinação de Deus para condenação. A predestinação de Deus não é para levar à condenação, mas para os eleitos de Deus, para alcançar o que? A bênção divina. Porque o desejo de Deus é bom, esse versículo é a chave aqui. Deus não quer que nenhum filho e nenhum ser humano se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Só que tem o livre-arbítrio. A gente não pode esquecer que Deus nos deu esse poder de decisão. A gente tem o poder de escolher. As escolhas você pode escolher, agora você não pode escolher as consequências do que você fez. Você pode escolher sim, mas depois que você escolheu, aí vem as consequências, vem os frutos. Então, esse livre-arbítrio nos dá o direito de escolher. Escolha Deus, eu escolho Deus. Igual o hino do Tales, que diz assim: eu escolho Deus todo dia. Escolha Deus todo dia. Todo dia você tem que escolher Deus, porque Ele já te escolheu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz assim: predestinação e o amor. Nós vimos a predestinação e a salvação, que Deus quer que todos se salvem. Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Deus não predestinou ninguém para ser condenado. Porque a salvação é para todos. Todos. Amém? Vamos ter a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido lá no versículo 1 do 4 a 5, lá no livro de Efésios, tá bom?
Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Ou seja, o plano de salvação não foi um plano B de Deus. Então vamos ter que... Não. A palavra de Deus diz que aquilo ali já estava predestinado. Deus já tinha a presciência. Já tinha nos escolhido antes. Jesus já estava preparado. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, era um propósito de Deus. Deus já tinha predestinado isso para nós. O propósito de Deus para os eleitos, para a igreja do Senhor Jesus. Então não foi um plano de emergência. A salvação jamais foi um plano de emergência. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Lá em João 3,16, que é um versículo bastante conhecido. Em 1 João capítulo 4, versículo 10. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Aleluia. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Aleluia. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele não vai coagir, mas Ele vai o que? Atrair. Jesus está atraindo. Jesus te atrai para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a predestinação e o amor. Deus tem o propósito de salvar os eleitos. E tudo isso foi por causa do seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, o apóstolo João, ele não conseguiu decifrar, ele não conseguiu explicar com palavras o tamanho e a profundidade desse amor. Ele só diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que ele não soube dizer, ele não soube especificar o tamanho desse amor. Então, o amor de Deus, ele é maravilhoso, foi ele que nos alcançou. Esse favor imerecido foi por causa do amor de Deus, a graça nos alcançou. Não porque nós merecemos a salvação, mas porque Deus é amor. Deus não tem só amor, Ele é o amor. A essência dele é o amor. Por isso que nós estamos aqui hoje, pela sua infinita misericórdia. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então o amor de Deus é tão grande pela humanidade, por nós, que o amor dele nos alcançou por meio da sua graça, do favor imerecido, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que nos resta é escolher Deus, é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, e mantermos o contato com Ele todo dia, no processo de santidade, uma intimidade com o Senhor. E você que está em casa, sabe o que eu estou falando, você que busca o Senhor pela madrugada, você que lê a palavra, você que talvez não está vindo para a igreja por causa dessa crise epidêmica que está acontecendo no mundo, mas você sabe que o ser humano, ele tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido por Jesus. Muitas das vezes as pessoas recorrem para as drogas, para o dinheiro, para a viagem, para coisas supérfluas, mas nós sabemos que esse vazio que o homem tem dentro de si só pode ser preenchido por Jesus. Então faço o convite para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor quer te salvar. O plano de salvação é para alcançar todos. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode dizer, mas para mim não tem mais jeito. Eu sou um pecador, sou um miserável. Eu digo para você que tem jeito sim, porque o plano de salvação te alcançou. Basta você dizer sim para Jesus. Louvado, porque Ele já te escolheu. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus. Aqui nós terminamos mais uma lição maravilhosa.